Bem, a gente hoje fala sobre Alan. Exatamente, saiu matéria no portal Netflix sobre uma possível Aliás, uma possível não, possível ela já é há muito tempo, né? Saiu uma matéria escrito, com o título, aliás. Fluminense abriu conversas com Alan, que está livre no mercado. E na matéria diz que já existem conversas, que a diretoria do Fluminense ouviu do atacante, quer ouvir do atacante, quais são suas pretensões para a sequência da carreira e etc. Ou seja, o Netflix crava de que o Fluminense está em contato e conversando com o Alan. Já deixo logo de cara aqui na abertura do vídeo mesmo que não tem informações sobre isso, por isso que eu tô batendo tanto na tecla de que a informação é do Netflix, de que o Netflix está falando sobre conversas do Fluminense com o Alan. Mas esse vídeo aqui trata até mais de uma análise sobre essa vinda de Alan, né? Se acontecer de fato. O que de fato é fato e o que de fato é só empolgação da torcida do Fluminense, né? Em que a gente tá só empolgado e no que de fato ele tem mesmo a poder agregar nesse ano. Faz sentido a contratação de Alan? E quando eu digo faz sentido, não é se a notícia tá certa ou errada. É de faz sentido trazer. Enfim, tudo isso neste vídeo aqui do Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Você deixa seu like aqui embaixo, se inscreve aqui no Raiz Tricolor e aqui embaixo eu vou deixar o link do OneFootball, um aplicativo que você tem todas as informações, inclusive sobre Alan. Notícias demais sobre o Fluminense. Vou deixar o link aqui na descrição, beleza? Então você clica aqui e faz o download pro seu smartphone. Qualquer smartphone funciona. Clicou aí, vai baixar e tem muita informação do Fluminense. Vamos lá. A matéria, como eu já falei, ela fala sobre o Fluminense ter interesse no atacante Alan. Enfim, e buscar informações sobre ele para poder tentar a contratação. Ou seja, é desejo, segundo o Netflix, a matéria do Paulo Brito, do Fluminense, já contratá-lo. Alan, qual que é a situação? Desde o ano passado, em dezembro do ano passado, isso já se sabia, né? A Evergrande, que é a empresa que era dona do Guangzhou, né? Do time do Guangzhou, tava tem dívidas, enfim, é uma questão mais complexa que eu não vou entrar aqui. Em resumo, o time que ele tava lá deu ruim e ele iria sair da China até que se provasse o contrário, era isso que iria acontecer. Ele e Elkeson, por exemplo, os dois grandes nomes, foram muito especulados no início do ano aqui no Brasil, porém, não fecharam. Nenhum dos dois fechou com nenhum clube, ainda estão sem clube, já faz mais de 3 meses que isso aconteceu e etc, enfim. Qual que foi a questão? Alan ficou ali, foi muito especulado, como eu falei, no Fluminense, e a partir daí começaram as especulações, claramente empresário colocando as coisas. Por exemplo, você tem matéria aqui no Yahoo Esporte, centroavante Alan, ex-Flu tem propostas de clubes brasileiros. Aí você vai falar lá, tem proposta do Internacional, tem proposta de um monte, todo mundo fez proposta para Alan, mas ninguém conseguiu fechar. Ou seja, empresário aqui, ó, só jogando pro nome do cara tá na mídia. Aí pouco depois uma matéria da Gazeta Esportiva. Eu não sei se a matéria na verdade é da Gazeta Esportiva ou se eles estão só... Não, eles estão repercutindo a matéria de um jornal turco. Sporks, acho que é o nome do jornal. De que o jogador já tinha até dissertado detalhes salariais com o Galatasaray. Isso no dia 10 de janeiro. Enfim, essa matéria é até mais antiga, na verdade, pelo que eu tô vendo aqui. Ou seja, o empresário de Alan trabalha. O empresário de Alan trabalha ali. Essa do Galatasaray era até um pouco mais antiga, não era de agora, desse momento, não. Mas você vai vendo vários clubes. Teve matéria dele no Internacional. Alan no Internacional. E, enfim, resumindo aqui toda a história, tá? O empresário de Alan trabalha. O cara trabalha aqui na distribuição de notícias. Mas, dando a hipótese de fato o Fluminense ter interesse, já que até o próprio Mário Bittencourt já comentou isso em coletiva, ele até falou aqui, ele falou numa coletiva recente no dia... Cadê o dia? 20 de dezembro, final do ano passado ainda também. Que ele falou, temos uma relação excelente, sempre que nos falamos ele manifestou o desejo de um dia voltar. Ele continua com o desejo, mas não é verdade que ele está livre. Ele tem contrato até 2023, ou seja, dá a entender de que Alan, ele sabia, ele tinha pesquisado sobre Alan de fato, né?
E o que ele diz é que um dia ficando livre lá, ele tem interesse de retornar para casa dele, que é o Fluminense. E nós temos interesse que ele volte, assim como tem interesse em outros jogadores, Marcelo, Thiago Silva, mas o Alan não está livre. Nossa diretoria chegou a bater um papo com ele, mas no momento não tem nada encaminhado porque ele tem vínculo com o clube na China. Então esse é o cenário. Ele não tá sem clube, mas ele tá sem clube. E aí existem alguns mitos e verdades e algumas contradições sobre Alan de desinformação, às vezes até mesmo no Fluminense. Alguns com informação, alguns de desinformação. Então vamos lá. O que de fato é fato? Alan fez muitos gols. Alan é um cara com muitos gols, com a média de gols muito alta, até contando o período dele, tanto na China quanto na Áustria. Alan, quando sai daqui, ele vai jogar na Áustria, vai jogar no Red Bull Salzburg e por lá detona. Foi, se eu não me engano, artilheiro da Liga Europa, destruiu em número de gols na Liga Austríaca. O Red Bull ainda estava crescendo, né? E aí, enfim, foi lá, coisa de fazer. Eu vou dar aqui só o número, tá? 32 jogos, 10 gols. Mas aí depois vem 11 jogos, 11 gols. 14 jogos, 11 gols. 46 jogos, 37 gols. 26 jogos, 24 gols. Então ele é um cara que destruiu na média de gols ali, né? Ele não jogou... Algumas temporadas ele jogou poucos jogos, mas fez muito gols na Áustria. E depois ele, em 2015, se transfere para a China, onde jogou até o momento. E lá na China, mais uma vez, 43 jogos, 21 gols. Lá na China ele tem média de 1 gol a cada 2 jogos. É muito gol isso. Claro que é muito gol. Então essa parte é verdadeira. De fato, o Alan é um cara que fez muitos gols na China, brilhou muito na China. O que não é fato? De que Alan, neste momento, seria uma volta triunfal, o Fluminense estaria repatriando. Alan tem 32 anos. Alan faz 33 anos em julho. Alan, se você botar em relação à idade, de idade mesmo, seca, sem comparar muita coisa. Alan é só 2 anos e um pouquinho mais novo do que o William Bigode, que é tido como um jogador velho. Porque a nossa memória nos trai um pouco em relação à idade. Eu não acho que Alan seja velho, tá? Só deixando claro. Mas eu acho que muita gente que pede Alan chamaria um jogador de 32, 33 anos de velho. Tem outra questão que é as últimas temporadas de Alan. Alan, na última temporada, fez apenas 3 gols pelo Guangzhou. E aí você vai falar, pô, Gabriel, isso é mais até do que alguns atacantes do Fluminense fizeram, porque ele deu muita assistência. Concordo, jogou só 12 jogos. Mas esse jogou só 12 jogos é que me incomoda. Que é o desempenho de Alan na China. Ele pode voltar e destruir, tá? Pode voltar e destruir. Mas Alan, recentemente, era tido como uma mudança na regra da FIFA. Ele era tido como a chance, ele, Elkeson, Aloysio, Boi Bandido, enfim, alguns desses jogadores eram tidos como a esperança da China de voltar a jogar a Copa do Mundo. A China jogou em 2002, caiu no grupo do Brasil, por sinal. Só que isso não aconteceu. A China, na eliminatória da Ásia, que é até uma eliminatória muito ali quase que de cartas marcadas ali já, sempre são as mesmas seleções que vão pra Copa, né? Você tem sempre Japão, Coreia do Sul, Austrália joga pela Ásia e Irã. Você tem esses 4 seleções aí, você bota a Arábia Saudita junto, são 5 seleções que, acho que se você pegar as últimas 20 Copas, nunca teve uma Copa sem pelo menos 3 dessas 5 aí. Japão, Coreia do Sul, Irã, Arábia Saudita e Austrália. E são 5 vagas só que eles dão, né? São 2 grupos de 6 times que passam 3, mas esses terceiros se enfrentam para poder jogar uma repescagem internacional. E a China, num grupo com Vietnã, Oman, Austrália, Arábia Saudita e Japão, ficou em quinto. Falta uma rodada ainda, ficou em quinto. Tá fora, já tá eliminada, teve 6 pontos e precisaria ter 15 para chegar na Austrália. Então hoje o cenário mesmo da China é um cenário de um futebol muito, muito, muito fraco mesmo com esses reforços. E Alan, nas últimas convocações dele, na derrota pro Vietnã, que inclusive foi o último colocado do grupo, na derrota pro Japão, que foram as 2 convocações para jogar neste ano, ele não jogou nenhum tempo de jogo. Então assim, a gente fazendo a contratação, acho bom pontuar algumas coisas aqui, de que o desempenho do futebol chinês e o inflar dos números. Seria um jogador que bola tem, é indiscutível que tem bola. Mas eu acho que a nossa torcida tem um quê a mais com o Alan que fecha um pouquinho o olho
para alguns defeitos que provavelmente ele teria numa volta. É aquela história, né? O torcedor do Fluminense tem mais benevolência com o Alan. E nem é com o Alan, tá? Não tô nem falando do jogador, mas com toda a situação por ele ter saído daqui. Muito mal comparando, tá? Eu sei que o nível é aqui e o outro é aqui, de bola. Mas me lembra um pouco a volta de Wellington Nem depois dele ter dado errado no São Paulo, ter dado errado em um monte de lugar aqui no Brasil, não ter feito nada desde que saiu do Fluminense. E ele voltando e a gente, pô, não, o Wellington nem vai e tal. Óbvio, não dá pra comparar o futebol de Wellington Nem com o Alan. Mas essa benevolência, assim, dá pra comparar um pouco. Acho que é um jogador bem resolvido financeiramente, que se quiser vir pro Fluminense, ele vem, não teria impedimento financeiro, pelo tempo que jogou na China, com altíssimos contratos, etc. Não dá pra dizer que a gente não chegou... Não. Se ele quiser vir pro Fluminense, ele vem. Se tiver carinho, etc., ele vem. Isso não é impeditivo pra ele, financeiro, não. Agora, da parte do Fluminense, pensando nesta temporada, seria um jogador interessante, de estilo de jogo. Seria mais um jogador pra poder atuar por dentro, mas que também como o William Bigode, assim, sabe jogar por dentro, mas também sabe jogar pelas pontas também, apesar de Alan ser até mais jogador de dentro da área hoje em dia. E de ter qualidade. Resta saber como tá o desempenho físico. Alan jogou, pra vocês terem noção. Vou pegar um Iago Felipe aqui, tá? Que jogou 70 jogos, ou Martinelli, agora não lembro qual dos dois que foi, mas jogaram 70 jogos no ano passado. Em um ano, 70 jogos. Alan, contando 2021, 2022... 2020... Não, perdão, indo pra trás, né? 2021, 12. 2020, 22. Então, 34. 2019, 27. Então, 41, 61. 2018, 22. Vai pra 61, 83. A gente tem que ir nas últimas 1, 2, 3, 4. Nas últimas 4 temporadas, juntando as últimas 4 temporadas, Alan não jogou o número de jogos de... uma temporada aqui no Brasil. Então, assim, é um desempenho diferente. Vai demandar um tempo diferente. E não só esse tempo, mas o nível do futebol também. Enfim, você seria a favor da contratação de Alan? Eu só dependendo do valor. Acho que o investimento seria talvez muito alto pelo nome que ele tem e não sei se eu teria toda a segurança do retorno que ele pode dar. Deixa aqui embaixo na descrição, no comentário. Amanhã tem sorteio de Sula, hein? Transmissão aqui. 12:00. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.